Obrigado, claro, curtas. Eu acho que é super importante a gente poder participar e trazer experiências para outros estados, o que a gente está fazendo. Eu vou, assim, na verdade, eu não vou falar de toda a política audiovisual da Secretaria de Cultura do Estado do Rio, mas eu vou focar principalmente nessa questão que a mesa aponta, que é a política audiovisual com educação. A gente tem um importante trabalho que está sendo realizado desde 2008, que se chama Cinema para Todos, inspirado no Val Cinema, que é o projeto da Secretaria de Estado de Cultura aqui de São Paulo. Então, até agradecer publicamente ao André Sturme por ter nos ajudado a fazer esse programa. Assim, em 2008, quando eu entrei na secretaria, eu realmente tive que recorrer a ele muitas vezes para entender como é que era o funcionamento desse programa aqui e ver quais eram as diferenças que o Rio de Janeiro tinha, tanto no seu circuito exibidor quanto na sua rede estadual de escolas, e a gente conseguiu chegar a um modelo que fosse adaptado à realidade fluminense do Rio de Janeiro. Eu vou passar para vocês contar um pouco dessa história, de como é que o programa surgiu, quais são os objetivos principais. Então, o programa é uma parceria da Secretaria de Cultura do Estado com a Secretaria de Educação. Ele integra o plano político estratégico do governo do Estado como uma das principais ações. Na campanha de Sérgio Cabral, até de reeleição, foi um dos projetos apontados na área da cultura como relevantes. Ele é uma das ações do Rio Audiovisual, que é o nosso programa de desenvolvimento da indústria audiovisual do Rio de Janeiro. E, como eu falei, ele começou em 2008. Os objetivos principais do programa são a inserção social, que significa que o programa ele consiste na distribuição de vales, ingressos dentro das salas de aula, possibilitando a ida dos alunos, dos professores e do corpo docente aos cinemas conveniados do programa. Então, esse aluno ele tem uma possibilidade de assistir a qualquer filme brasileiro dentro dessa rede conveniada, no horário que quiser, indo tanto junto com grupos com as escolas, ou indo individualmente, levando acompanhante, indo em grupo com seus amigos, enfim. É uma ida espontânea ou uma ida acompanhada junto com as escolas. Isso a gente acha interessante por ele poder ter essa flexibilidade, essa inserção em qualquer sessão do cinema. Ele está interagindo com diferentes estratos sociais. A gente percebeu, quando começou a trabalhar com esse programa, que em diversos lugares os alunos não se sentiam, não tinham uma apropriação daqueles espaços, não frequentavam aqueles espaços. A gente começou a ver que o programa proporciona uma circulação do aluno dentro da sua cidade. Às vezes ele não chegava a sair do seu bairro ou do seu, enfim, às vezes cruzar a ponte Rio-Niterói, de Niterói até o Rio de Janeiro. Então tem uma certa mobilidade e uma certa inclusão em espaços onde ele não frequentava. Bem, além disso, também a gente busca estimular e valorizar a educação. A rede estadual do Rio de Janeiro está passando por uma profunda modificação. É uma das maiores redes do Brasil, mas uma das redes que mais está precisando realmente se reestruturar. A política educacional do Rio está realmente como uma das principais metas, principalmente desse segundo mandato do governo, e realmente a gente tem uma meta muito grande de elevação do nosso índice educacional. E a cultura, e assim, foi muito importante desde o seu primeiro mandato, o governador ter visto que a cultura era um dos principais catalisadores e importante componente de reestruturar a educação do Estado. Então, por isso, até o Cinema para Todos veio integrar esse plano estratégico do governo, né? Bem, a gente também visa impactar positivamente o envolvimento do aluno com o ambiente escolar e as disciplinas. O que a gente visa é transformar a escola não apenas num lugar de aprendizado, mas também num lugar de diversão, num lugar onde o aluno também tem vontade de estar, um lugar que é provedor de cultura, um lugar que é provedor de conhecimento, um lugar que é provedor de encontros. Então, o Cinema para Todos ele visa dar essa outra dimensão, ajudar a educação também a dar essa outra dimensão ao ambiente escolar. Ele amplia a interatividade com as mídias, fornecendo recursos para a criação e o exercício da cidadania, né? Então, a gente trabalha no Cinema para Todos com oficinas, a gente trabalha muito nos laboratórios de informática das escolas. A gente tenta se apropriar da infraestrutura que a escola tem e fazer com que os alunos realmente ponham a mão na massa e se utilizem desses espaços e usem esses espaços com mais frequência, objetivando, obviamente, um trabalho de formação cultural, né? Ampliando a formação cultural dos alunos que eles teriam com as suas matérias obrigatórias, mas fazendo com que eles vejam filmes e, enfim, comecem a criar um hábito cultural. A gente tem como principal meta a difusão do cinema brasileiro. De fato, a principal vitrine do programa é realmente o filme brasileiro.
E também estimular a atividade de exibição, né? A gente, enfim, mapeou, assim, desde 2008, eu vejo que a realidade do que era o circuito de salas de cinema do estado do Rio de Janeiro em 2008 era e hoje, em 2011, ele é completamente diferente, não só pelo programa Cinema para Todos, que realmente vem formando público para o cinema brasileiro, mas também, enfim, muitos cinemas estavam muitos fecharam ao longo desses anos todos, enfim, de transição, até de modelo de negócios do cinema, do mercado, muito, da transição do cinema de rua para dentro do shopping, a formação de multiplex, enfim, fizeram com que muitos cinemas da periferia, muitos cinemas do interior fossem fechados. Então, o programa começou a levar uma nova leva de alunos, uma nova leva de público que não ia mais, não frequentava mais os cinemas. Não só os alunos, mas também os professores, enfim, alunos de ensino supletivo, alunos que não sempre são jovens, mas também os adultos que estão fora da idade escolar, mas voltaram à escola para fazer sua formação. Então, a gente começou a ver que, a partir do programa, a gente também conseguia criar a manutenção dessas salas de cinema, fazendo com que elas não fechem, porque em muitos municípios elas são a principal referência cultural da cidade. E, além disso, também, o que a gente está trabalhando muito agora é a articulação com os cineclubes e o circuito não comercial. No Rio de Janeiro, só para vocês terem uma ideia, a gente tem 92 municípios e apenas 27 com salas de cinema. Então, a gente tem aí mais de 2/3 que a gente precisa trabalhar com cineclubes, com parcerias, com espaços de exibição alternativos. O público do nosso programa, como você falou, o foco é o ensino médio, que é o principal responsável do Estado, né? O ensino médio EJA, que é o ensino de jovens e adultos, que geralmente acontece à noite, os professores da rede e nos 27 municípios com sala de cinema. A gente tem um público indireto, que é toda a comunidade escolar, né? Coordenadores, diretores, professores, merendeiras. O público ampliado nessa terceira edição, que a gente vai começar agora em setembro, são alunos e professores da rede estadual de municípios, sem salas de cinema, através das aberturas de cineclubes nas escolas e com as parcerias dessa rede cineclubista que a gente tem no Rio de Janeiro. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente começou o programa, assim, a evolução dessas edições, né? A gente começou um programa, fez a primeira edição em 2008, 2009, a segunda a gente começou no início de 2010 e foi até agora julho de 2011, e a terceira a gente vai começar agora em setembro. Tá? O programa hoje ele realmente possui uma total parceria com os setores do mercado cinematográfico. A gente consegue, nesse circuito que a gente criou de salas de exibição, os alunos têm um fluxo de alunos e uma total inserção nessas salas. E a gente consegue trabalhar com todos os filmes brasileiros que entram em cartaz. Assim, só para vocês terem uma ideia, são lançados nos últimos anos, no Brasil, aproximadamente 80 filmes brasileiros entram em cartaz, e a gente consegue levar os alunos para verem tanto os grandes filmes brasileiros, que são grandes sucessos, como também pequenos documentários, filmes de arte, enfim, filmes de diferentes cinematografias do cinema brasileiro estão sendo apresentados, e a gente está trabalhando a ida dos alunos para todos os tipos de filmes. Mas aí produções do Brasil inteiro, Júlia? São produções de cinema brasileiro do Brasil inteiro. Isso. A gente atendeu essa primeira edição 22 municípios, 500 escolas, e a gente teve um retorno desses vales que são entregues nas escolas de 157 mil vales, né? A gente tinha uma rede de cinemas de apenas 31 complexos, 31 filmes exibidos e 33 salas de cinemas, e a gente remunera a cada vale apresentado na bilheteria R$3. Na segunda edição, que a gente foi de janeiro de 2010 a julho de 2011, a gente atendeu 26 municípios que possuem salas de cinema, mais 32 municípios das redondezas desses municípios com salas de cinema, que pediam para participar do programa e fretavam ônibus, enfim, se organizavam, as escolas se organizavam, elas possuem uma verba da Secretaria de Educação para fretar ônibus, ou às vezes iam com os ônibus intermunicipais mesmo, enfim, elas se organizavam para ir nesses cinemas próximos, porque elas realmente queriam participar. Então, todos os municípios que ligaram, todas as escolas que ligavam e pediam uma participação, a gente realmente atendeu. A gente teve um retorno de 501 mil vales retornados nessa segunda edição. Trabalhamos com essas 900 escolas, só para vocês terem uma ideia, a gente tem na rede estadual 1.400 escolas, então a gente conseguiu atender a grande maioria. A gente exibiu 87 filmes brasileiros
em 61 cinemas. Então, a gente praticamente dobrou o nosso grupo de cinemas conveniados. E, além da gente distribuir vales nas escolas, a gente criou mais 2 ações importantes dentro do programa, que foi a criação de oficinas de vídeo interatividade. Hoje, esses vídeos eles circulam por todos os festivais de cinema. Os meninos mesmo, os alunos hoje já se inscrevem nesses festivais todos, então a gente fica super feliz, que às vezes eles chegam a serem finalistas de alguns, já vieram até para o festival aqui, o Kinofórum, ano passado eles participaram. Então, a gente está muito feliz que os filmes também dessas oficinas estão circulando pelo Brasil, estão no YouTube. A gente fez uma premiação ano passado, eles ganharam prêmios. A gente teve participação de escolas que têm alunos especiais, né? Por exemplo, alguns filmes foram feitos em escolas que são especiais para alunos com deficiência auditiva. Então, a gente teve filmes que foram feitos todos com a linguagem de Libras. Isso causou até uma grande revolução dentro da própria escola, como é que o audiovisual poderia ser uma ajuda para os professores e para os alunos se comunicarem com outras escolas semelhantes, enfim, como é que eles poderiam se expressar de uma forma maior ainda dentro da internet. Então, isso foi muito positivo. Assim, eles foram até um dos finalistas dessa premiação que a gente fez ano passado e ganharam um prêmio. E, além disso, a gente também começou a perceber que era muito importante a gente também trabalhar o professor e atender o professor de uma outra maneira. A rede estadual, como você falou, tem mais de 50 mil professores. Muitos se interessam por cinema e realmente veem no cinema uma linguagem de apoio para as suas aulas. Enfim, eu sei que isso até eu participei há alguns anos, já venho participando de fóruns de pensamento em relação à educação e cultura, o que deve ser feito, o que não deve, diferentes correntes sobre qual é o uso e a apropriação que se deve se fazer de filmes dentro da sala de aula, enfim. Mas o que eu acho legal é que o Cinema para Todos, embora ele seja totalmente, ele não tenha nenhuma obrigatoriedade, assim, a única exigência, que nem chega a ser obrigatório, é o aluno usar o vale dentro de um cinema desses, para ver um filme brasileiro dentro dessa rede conveniada. Mas não existe nenhuma prova obrigatória posterior a isso, não existe nenhuma redação, enfim, nenhum exercício obrigatório pós-ida ao cinema. Que tem um debate muito grande, porque a gente tem mania hoje em dia de dividir as coisas, né? A cultura está de um lado, a educação está do outro, como se nossas crenças culturais, o jeito que a gente se comporta, come, acessa a internet, não fizesse parte dos nossos processos educativos. E aí fica um pouco essa liberdade da arte, de que você vai subjugar a arte a serviço da educação, entendendo que a educação está separada da cultura. Então, tem um debate muito grande sobre isso. E por isso que a Júlia pontua, porque isso é um debate longo e que cabe, né? Quer dizer, será que eu tenho que... Eu não devo deixar só aberta a fruição, ou eu posso, sim, partir de um filme, ou de um filme de curtíssima, de longa, de média metragem, e utilizar ele em sala de aula para inspirar um debate sobre dada matéria curricular? Esse debate é longo, né? Pois é. Mas, assim, o que a gente viu é que a gente quer continuar com essa liberdade do aluno e do professor também, de apropriação desse material. A gente quer realmente que também a gente crie um hábito cultural, um hábito de consumo da cultura brasileira, e que ela seja também uma grande janela para culturas diversas do mundo inteiro. Na verdade, o cinema ali como uma janela para o mundo mesmo, para outras experiências que a gente não... Enfim, como exercer todo o poder que a arte tem, todo o poder que o cinema tem, de transformar ou de simplesmente formar ou divertir. Isso fica muito livre dentro do programa. Mas, obviamente, a gente também, aquele professor que quiser usar, se apropriar do filme, aproveitar a ida ao cinema para falar de algum tema específico, seja de comportamento com seus alunos, seja uma temática ligada a alguma aula específica, a gente também tem até um trabalho que a gente está fazendo bem legal, que está evoluindo, que é uma apostila, um caderno do professor, né? Que caso ele queira alguma ideia de como trabalhar aquele filme, um apoio pedagógico, ele também pode ter, a gente também está desenvolvendo isso. Bem, é isso, a gente conseguiu fazer diversos filmes, sempre que a gente faz essas oficinas de vídeo interatividade,
A gente tenta fazer um núcleo de 3 escolas, onde uma por município, onde a escola melhor equipada daquela rede, ela recebe as escolas de 2 outras escolas. Então, isso é legal também colocar as escolas para dialogarem. Às vezes tem escolas rivais que a gente, sem querer, escolheu. Então, no início, os alunos e os professores ficam meio... Enfim, tem um certo atrito, mas no final o grupo está super integrado. A gente viu uma diversidade enorme de temas abordados pelos alunos, questões históricas ligadas à história da sua cidade, enfim, apropriações de temas, humor muito grande, uma criatividade muito grande de trabalho dentro dessas oficinas e sempre fazendo com que os professores também botem a mão na massa junto com os alunos e realmente isso seja também uma quebra de gerações em termos tecnológicos. Nem todos se apropriam da tecnologia da mesma forma, mas a gente coloca todo mundo para trabalhar junto. Terceira edição, bem, que é essa que a gente vai começar agora, em setembro. A gente vai atender 25 municípios e a nossa meta é realmente fazer mais 45 municípios com esse atendimento vindo da onde não tem cinema para onde tem, com atendimento adicional via cineclubes, oficinas e suporte pedagógico, né? A gente realmente quer expandir essa rede de atendimento do cinema para todos com esse circuito cineclubista que o Rio de Janeiro possui, né, que tem um valor histórico também. O cineclubismo no Rio de Janeiro foi muito importante, como foi aqui em São Paulo e outros estados brasileiros, né? Então, tem uma força em certos lugares. A gente tem até um trabalho que foi parceria com o MINC, né, Viu Cinema Mais Cultura. A gente fez um edital estadual no passado, abrimos mais 51 cineclubes, fora os cineclubes que já tinham sido abertos via os editais federais. Então, a gente realmente está trabalhando aqui uma junção, tanto pelo lado comercial, quanto pelo lado não comercial. E botar os alunos para frequentarem os cineclubes que estão perto da sua comunidade, estão na sua cidade. Enfim, disponibilizar também para essa rede do Cinema Mais Cultura, disponibilizar um acesso aos cineclubes, enfim, divulgar essa rede, mesmo que não seja um cineclube que esteja realmente fazendo o cinema para todos, mas que aquela comunidade escolar ela também tome conhecimento que na sua cidade tem cineclube. Então, a gente está fazendo essa parceria. A nossa meta é que a gente leve basicamente 1 milhão de alunos, ou seja, dobre o número de alunos que a gente já levou, né? 800 mil no circuito comercial e 200 mil no circuito cineclubista. Isso é uma meta mínima, a gente realmente espera que a gente consiga levar muito mais gente. A gente vai distribuir 2 milhões de vales. A gente faz muitas sessões exclusivas também, que a gente tenta levar sempre todo o lado do diretor do filme, elenco do filme. A gente sempre tenta fazer sessões com eles para a gente poder debater, os alunos e os professores debaterem os filmes com esses realizadores. Ter uma troca mais próxima da rede escolar com o cinema mesmo, né? A gente, com as melhores coisas do mundo, a gente foi abrir o Cinema para Todos, né, em 2010 e levaram os atores. Em março. Foi riquíssimo em março do ano passado. Tinham 800 jovens lá, uma movimentação. Eles super. E depois os debates riquíssimos. Eles perguntaram coisas sobre o filme importantes. A fruição foi muito rico mesmo. Na verdade, isso é muito legal, assim, o que você está falando, porque tanto nos filmes, tanto nos produtos que a gente vê que são gerados pelas escolas, como também nessas sessões de debate, que a gente vê o aluno participando de uma forma muito intensa, realmente se empolgando com aquela ida ao cinema e com a oportunidade de conversar com o diretor e com o ator. Então, a gente vê assim, a participação num nível muito alto, assim, a qualidade das perguntas. A gente vê isso de uma forma muito bem feita, muito legal. O apoio pedagógico que a gente vai ter agora, um apoio bem maior. As oficinas de vídeo também a gente está fazendo, vai passar 2 semanas nas escolas, antes a gente só passava 1 semana. E esse principal, acho que a principal coisa que a gente tem que falar agora a gente está realmente trabalhando muito com a Secretaria de Educação para abrir cineclubes dentro das escolas, porque muitas escolas já possuem uma infraestrutura muito boa e que, assim, na verdade, ela já tem, só falta realmente apertar o play, dizer que aquilo e as pessoas se mobilizarem para fazer sessões frequentes dentro das suas escolas. Mas elas já possuem basicamente toda a infraestrutura. Então, o que a gente vai fazer é capacitar. A gente tem conversado muito com a Associação de Cineclubes. É isso, gente, basicamente. Querida, obrigada. Qualquer dúvida,